Rogério Saf aqui com a gente. Saf, obrigado por esse nosso convite. Eu que agradeço, gente. Muito massa. Muito Hoje é a Saf Consultoria. O que é exatamente a Saf Consultoria? Pô, legal, Marcelo. Já começou com uma pergunta difícil. Bom, a Saf Consultoria é uma empresa hoje voltada para consultoria empresarial, para empresas de pequeno e médio porte. É algo que a gente até, para explicar mais fácil, para explicar um pouco mais fácil para as pessoas que não sabem o que é uma consultoria, a gente é muito parecido com o que um Sebrae faz. A parte de gestão, de organização, de profissionalização de empresa. Trabalhamos também com a parte de recrutamento e seleção para montar time, que é um puta desafio hoje no negócio, né? Todos os empreendedores estão sofrendo com contratação e capacitação e treinamento de pessoas. Então a gente envolve algumas áreas dentro da SAF, alguns atendimentos específicos dentro da empresa. E esses pilares, basicamente, eles estão divididos em algumas áreas que acho que é hoje onde o empreendedor mais sofre. A parte de recursos humanos, que são pessoas, sofre demais. A parte financeira também, que o mar não tá para peixe, né, Marcelo? Para ninguém. Então a gente trabalha bastante com a parte financeira. Hoje é o nosso produto que a gente mais vende, é a parte financeira. A parte de marketing, fazer as empresas vendendo mais, estruturando todas as estratégias de marketing, estruturando o time de venda, treinamento de venda, meta. Então trabalhamos tudo que é marketing também. E por último, dentro dessas 4 áreas, a parte de controles operacionais. Que aí realmente é a parte de organização, estruturação de mapeamento de processo, procedimentos, fazer toda a parte de organização para conseguir eliminar um pouco a agenda atolada do empresário, do empreendedor, deixando a equipe muito mais capacitada também para desenvolver seu dia a dia. Que esse é o desafio. O empresário fica atolado na empresa e não consegue ter tempo lá para resolver as coisas mais estratégicas, mais importantes. Então é isso que a gente faz, a gente trabalha dentro dessas 4 áreas aí, legal, profissionalizando e estruturando empresas de pequeno e médio porte. Você comentou empresa de pequeno e médio porte. Você percebe que às vezes o empresário ele começa algo meio que no feeling e começa a dar certo, e de repente ele não sabe que caminho seguir. Esse é mais ou menos o roteiro comum de acontecer? Deve ser, Marcelo, uns 90%, cara. O cara fica desempregado ou muitas vezes não consegue fazer uma recolocação profissional, acaba apanhando assim financeiramente dentro da casa, né, para se manter, e aí ele vai tentar montar um negócio. Eu mesmo comecei assim, acho que a grande maioria começa desse jeito. E o desafio é sobreviver o negócio, né? Tem alguns indicadores aí. O próprio Sebrae tem pesquisa que os números são assustadores, assim. Chega a ser 68% das empresas, elas acabam fechando as portas antes dos 5 anos. Caramba. Então, cara, os números é bem... Mesmo a gente sabendo que a pessoa sem nenhuma capacidade vai lá e monta o negócio, o desafio não é montar. O desafio é permanecer e fazer o negócio crescer, né? Esse acho que é o desafio dos negócios. E normalmente a gestão dos custos acho que é sempre o que mais pega, né? Alguma coisa que a gente vê bastante é aquela história. Se eu tenho essa garrafa aqui e eu paguei R$1, eu vendo por 2, eu tenho 100% de lucro. É o que acham. E é justamente, começa por aí o primeiro erro, né? Exatamente. E parece que é isso, né? Ele tem uma certa confusão, que as pessoas comprou por 100, vende por 200, 100% de lucro. Mas não é isso, porque depois tem a parte de impostos, tem a parte de despesa financeira, ele vendeu no cartão de crédito, em quantas vezes? Em 3 vezes? Em 10 vezes? Tem a parte de todo o custo das maquinetas de cartão de crédito que acaba corroendo. Tem todos os custos da operação, que é aluguel, água, luz, telefone, funcionário. Tem que embutir nisso. E aí, quando percebe mesmo no final das contas, quem não conseguiu formar o preço certo do produto, muitas vezes dá uma falsa impressão, que está lucrando 100%, e no fundo está tomando prejuízo. Tem um cliente nosso, super legal, Marcelo, que era assim, ó. Era um cliente na época de informática. Faz tempo, hein, gente? Não vou nem abrir o nome do cliente, mas já faz tempo. Aqui de São Carlos, ele comprava um HD Samsung na época de 500 GB. Pra você ver como é que faz tempo isso. Que era o top, era o mais vendido dele. Era um dos produtos mais vendidos numa análise dele. Então ele comprava lá tipo 100 e vendia por 120. E ele, eu tô com 20% de margem. Só que ele comprava isso à vista e vendia em 6 vezes no cartão de crédito. Então, na hora que a gente faz o custo e mostra, o empresário fica assustado, assim. Porque é o produto mais vendido e quanto mais vende, mais prejuízo a empresa tem. Então, não saber formar preço, cara, é um baita... Ver aquele volume rodando ali, né? E fica essa falsa impressão, né? Tô vendendo 3 mil, 5 mil, 10 mil HD, beleza. Mas quanto mais vende, maior o prejuízo. Sim, cara, que doideira. E você comentou a questão do Sebrae. Eu lembro que quando
pandemia chegou, fechou todas as portas. Algo que repercutiu muito no noticiário foi que a grande maioria das empresas do Brasil tinha caixa para sobreviver. Acho que 40 dias, uma coisa do tipo assim, né? Exato, foi feio. E isso aí acaba sendo o que, Saf, pela análise? É realmente essa falta de conhecimento na formação do preço, ou tem um outro fator psicológico também, que normalmente o povo brasileiro, vou falar pro brasileiro, desculpa o povo brasileiro, não quero preocupar ninguém, mas às vezes a gente tem aquela impressão que está cobrando muito caro, não quer cobrar demais, né? Quem cobra alto por um preço, por um valor de um serviço ou um produto, é sempre um malvado. Será que também tem um pouco disso? Esse medo de cobrar o valor real das coisas? Tem, sempre tem. Nunca é uma coisa só. Nunca, assim, a empresa não acaba não fechando as portas por um único fator. Ou só por preço, ou só por falta de venda, ou só por falta de conhecimento dos gestores, a parte de organização da empresa dele. Nunca é um problema só que o empresário tem. É um conjunto de fatores que acaba levando ele pela decepção de ter que fechar um negócio. E é uma dor absurda, assim, né? É uma depressão que ele vai... Quem já faliu sabe, é uma depressão feroz, né? Quem já faliu sabe é bom. Quem já faliu já sentiu na pele, né? Não é algo... Já sabemos como que é isso, né? Não é algo gostoso. Eu falei 8 vezes, só pra você ter uma ideia. Tive restaurante, tive Lava Rápido, tive junto com o Otávio lá de Ribeirão Bonito, o irmão do Nanado, o Tavinho. Então, assim, cara... O Zorinho. O Zorinho. Dói pra cacete, já quebrei. Quebrei um restaurante em São Paulo junto com o Preto. Um restaurante bem na frente da rodoviária Bressa. Então, assim, quem quebrou já sabe o tamanho da dor, né? Não é um negócio simples, não. E assim, nunca é um fator só, sabe? Às vezes às vezes é falta de conhecimento mesmo, de gestão. Às vezes é falta de capital de giro, ele não sabe tomar dinheiro no banco. No meio da pandemia que você começou a falar, a grande maioria das empresas, elas não estão capitalizadas, não tem recurso disponível para aguentar um momento de crise. Então ela sempre fica andando ali na linha do risco mesmo. Na primeira baixa que a crise dá, ele acaba saindo fora do ponto de equilíbrio, entra numa margem negativa, não tem crédito, vai buscar o crédito no banco. Se o banco emprestar, ele sobrevive mais um pouco. Se o banco não emprestar, é fechar a porta, cara. Não tem o que fazer mesmo. Caramba. Então, assim, esse é o baita problema, né? As empresas não têm disciplina financeira de aguardar um dinheiro de reserva, um capital de giro mesmo disponível para alguns momentos. Ou para um investimento ou para uma crise. Mas não existe essa disciplina, cara. Sim. Uma coisa que a gente sempre comenta com o nosso outro negócio, o Portal Sublimático, com os alunos, né? Geralmente o perfil dos nossos alunos é a pessoa que está começando em casa, separa um cantinho ali, o equipamento ocupa pouco espaço, começa ali a estampar uma canequinha e tal, e o negócio começa a dar certo. E uma dica que a gente passa para eles é o seguinte: separe as contas da casa com as contas da empresa. Cara, é o erro clássico, né? E você percebe também isso acontecer com empresas de portes maiores? Ontem eu tenho um cliente meu que ele paga por hora. Então, eu não é um pacote de consultoria grande. Eu atendo ele 5 horas por mês. Então, eu faço uma única reunião para ele por mês junto com os filhos. E é uma empresa do segmento de perfumaria. Não é um cliente pequeno, é um cliente grande que fatura 9 milhões e 600 por ano. Caralho. E a reunião foi exatamente isso, Marcelo. Porque a empresa está dando uma margem de 2,75 de lucro líquido, que é pequeno. E aí o empresário fica super desconfortável porque acha que a empresa não dá lucro. E quando a gente analisa todas as contas, dentro das contas da empresa tem um monte de coisa da pessoa física que joga no caixa da empresa. Tem caminhonete financiada, tem carro, reforma de casa, viagem pra praia. Cara, isso não é da empresa. Caramba, então, essa disciplina que você está falando, a confusão do dinheiro da pessoa física para pessoa jurídica, acontece até em grandes clientes. Tem um cliente na região de Ribeirão Preto que fatura mais de 100 milhões por ano. Empresa grande, bem estruturada, no segmento de agronegócio. A confusão, já faz 3 anos que eu estou no cliente. A confusão no início era absurda, assim. E os valores monstruosos. Não é um prolabore de 10 mil, de 15 mil. São prolabores de 70 mil mês. Caramba. E mesmo assim tem confusão, tem sangrando a empresa, tá sangrando. Tá. Então, cara, isso existe não só na pequena, isso existe em geral, cara. E eu fico imaginando como que é a aceitação de um cliente desse. É que normalmente, acredito eu, que quando o cliente busca consultoria, ele está disposto a ouvir. Né? Não sei se sempre é assim, né? Deveria ser, né? Mas aí, tipo, você chega pro cara assim, em linhas diretas, e fala, você tem um prolabore razoável e, tipo, pague suas contas com o seu prolabore. O cara falou o que pra você? Beleza? Legal. Faz 18 anos que eu presto consultoria. E no começo, né, quando a gente iniciou, eu colocava o dedo na ferida.
Ó, seu Prolabore é 15, você não pode tirar 15, sua empresa não tem porte de tirar 15 mil de Prolabore para você. E mesmo que a empresa feche, se você tenta se recolocar no mercado, você nunca vai conseguir ganhar 15 mil, porque você não tem qualificação para isso. O mercado não vai te pagar 15. E aí os caras ficavam muito putaço mesmo da vida. Quem é você pra falar dessa minha empresa? Cara, vai diminuir meu Prolabore, cara. Eu sou empresário, não diminui meu Prolabore. Tinha muito disso. Aí hoje eu mudei o discurso. Né? Hoje o que eu ensino para o empresário é o seguinte: qual que seria uma remuneração por uma pessoa do seu cargo? Se você fosse contratar alguém para assumir seu cargo, quanto que você pagaria? Aí o cara fala, eu pagaria 7 pau. Beleza, então a partir de agora o seu Prolabore é 7. Tudo que você tirar acima de 7 mil reais, ele vai estar abaixo da linha de resultado líquido. Já é retirada de lucro. E não é Prolabore. Para de misturar as coisas. Sim, então sim. ele acaba ganhando os mesmos 30, 40 mil que ele tira, só que o Prolabore está saindo no valor correto, e aí embaixo é retirada de lucro líquido. É retirada de lucro líquido antes do resultado, que é o que a grande maioria das vezes acontece. Sim, que é uma sim. baita dica, sabe, Marcelo? Assim, ó, sempre o empresário ele tem que tentar manter um padrão de vida o mais enxuto possível, tentar não elevar o padrão de vida, ali bem próximo da capacidade financeira que a empresa consegue pagar, e a cada segmento tem uma porcentagem. Por exemplo, comércio. Cara, é mais ou menos 3% o valor do Prolabore, já o máximo. Se estiver tirando mais que 3% do faturamento bruto, ele já está sangrando a empresa. Então já tem alguns números aí que ele consegue fazer algumas comparações. Se ele estiver tirando mais, então ele já está tirando lucro. Está tirando margem do lucro. É esse tipo de mentalidade que ele tem que fazer. Então, o que a gente recomenda é salário fixo, Prolabore fixo todo mês e uma quantidade que a empresa paga. Se não souber quanto que a empresa aguenta pagar, tenta pensar dessa forma. Ó, se eu fosse contratar um profissional, quanto que eu pagaria para assumir meu lugar? E isso é interessante também até para ela se poder se controlar, né? Porque ela Exato. sabe, eu ganho isso, independente se a empresa é minha ou não, né? Eu ganho isso, eu tenho que viver com isso. Olha só, Elia, tu pensa assim, ó, Magazine Luiza. Quantas operações ela tem? Muitas, né? Sim, então sim. ela tem um gerente geral por loja. Imagina que a Magazine Luiza começou lá em Franca, num período onde que a Luiza Trajano ela era gerente geral da loja dela. Ela só conseguiu aumentar o número de lojas quando ela foi para o estratégico e colocou uma pessoa no lugar dela, como gerente geral da loja que ela era dona, que ela era única. Se o empresário começar a pensar assim, eu preciso colocar alguém de gerente geral na minha empresa para mim pensar estrategicamente e montar outros negócios, muda totalmente a análise do negócio. Sim, sim. E isso, cara, é um ponto muito importante que até ainda dá uma bela pegada puxão de orelha pra gente também, né? Não, eu vou fazer várias perguntas aqui pra isso. Como Eu só tô me organizando aqui que eu não consegui ainda ficar fica bonito na foto? Não, à vontade, porque tava dando uns piripaques aqui, mas é coisa minha. Fica bonito na foto. É que você não penteou o cabelo hoje. Ah, não tem pra Você pentear. não passou o Ervic hoje. Como que é fácil, na verdade, a questão é o seguinte, é fácil pro pequeno empresário ele começar a ter essa consciência de tipo, em que ponto ele tá, se ele deveria, se ele tá muito no estratégico, não sei se acontece isso, se ele tá muito no estratégico e pouquíssimo no operacional, que ele deveria estar ali, onde ele tem que estar um pouco mais técnico, essa visão, ela chega sem um olhar externo de uma forma fácil, é praticamente impossível às vezes. Ó, antes da consultoria chegar na empresa, eles enxergam que é impossível. E aí pensa assim, ó, toda organização ela é de um formato de uma pirâmide. E aí ela tem três áreas, 3 departamentos, 3 fases. Embaixo da pirâmide, o topo da pirâmide, é a parte operacional. A parte do meio, ela é a parte tática. E a do topo é estratégica. Então o empresário deveria estar onde? Só no topo, no estratégico. E 99% dos casos, ele está navegando nas 3 áreas. Ele está no operacional, ele está no tático, ele está no estratégico. Ele está rodando, está fazendo de tudo e não faz nada. E aí ele acha que é impossível ele ir para o estratégico. E todo o serviço que a gente faz, Marcelo, de consultoria, o desafio é a mentalidade, o padrão, né, de pensamento do empresário, achando que ele não tem capacidade ou que ele não tem conhecimento para ir para o estratégico. E a empresa dele só vai crescer se ele conseguir absorver esse conhecimento, tirar totalmente fora essa forma de pensar, porque ele vai ter que ir para o estratégico se a empresa tiver que crescer. Empresário que não vai para o estratégico, a empresa não cresce. Ele está no dia a dia na operação, sabe? Ou na operação ou no tático, e aí não cresce o negócio. Mas não é todo mundo que consegue ter essa mentalidade. E alguns clientes, inclusive, a gente chega a ficar anos. Esse cliente mesmo que eu estou dando como exemplo, que eu dei como exemplo agora da perfumaria, o contrato que eu estou lá com ele já está indo para 4 anos. E ainda ele não conseguiu ir para o estratégico.
Sim. Em Acaba 4 anos, sendo- porque é mudança, cara. É E difícil. acaba sendo um pouco a questão de centralizar por não confiar muito em delegar, e isso acaba sendo uma barreira do cara soltar essa parte? Acho que não, Marcelo. É. Eu acho que é um pouco mais de crenças limitantes. Ele acaba adquirindo alguns padrões de crenças que acaba tomando conta do psicológico dele e ele acaba não acreditando naquilo. Que ele não é capaz, que não é possível, que eu não tenho merecimento. É um bloqueio mesmo, que ele precisa de um coach, de alguém para destravar, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra. Cara, Então, Porque tem que destravar, cara. Então, pela vivência que você tem, você acha que essa dificuldade em delegar é mais voltada para ela mesma, dela não ser capaz de assumir um outro cargo, entre aspas, na empresa, do que de colocar uma pessoa para cuidar de algo que ela cuida hoje. É isso aí. E ele pensa assim, ó. De novo, a grande maioria pensa desse jeito. O meu funcionário, o meu gerente, o meu líder não é capaz de fazer aquilo que eu faço na minha empresa. Então, ele tá errado. Todo mundo é capaz. Se ele conseguir treinar e capacitar, primeiro tudo contratar a pessoa certa. Sim, E depois, sim. se ele treinar a pessoa para fazer aquilo que ele faz, é possível. Senão não teria empresas com filiais, com mais de 200, 500 filiais. Sim, putz. Porque é possível. Pega uma rede de franquia que mantém um padrão, tudo isso começou de algum lugar, né? Começou sozinho. É. Sempre começou com o dono, o empreendedor na frente do negócio. E a partir do momento que ele constrói processos, procedimentos, recrutamento e seleção, treinamento de pessoas, é possível, se ele tiver essa mentalidade de sair fora do tático e do operacional e ir para o estratégico, Sim. é possível ele ir se desligando. E não é do dia para noite, obviamente. Mas precisa iniciar. E o trabalho é internamente. Sim. Ele precisa trabalhar internamente para ele ir realmente pro estratégico. Às vezes demora anos. Cara. Tem um cliente nosso super bacana, totalmente familiar. Também, de novo, a maioria dos nossos clientes são familiares. Uhum. E aí a gente demorou 2 anos e tá faltando um único sócio lá dentro pra gente tirar da operação. A gente conseguiu profissionalizar 100% a empresa. Caramba, tirar cara. todos os sócios de dentro, fazendo recrutamento e seleção, trazendo gente de mercado, trazendo internamente, a empresa evolui muito mais. Só para você ter uma ideia, ela estava com uma margem, chama margem EBITDA, que é muito parecido para facilitar a vida de lucro líquido, tá? Tem uma série de situações diferentes, mas o lucro líquido dela era assim 0,3%, não dava nem meio. Era bem ruim. E aí, conforme a gente vai tirando todos os vícios, por exemplo, as fazendas dos sócios, todas as despesas eram jogadas no caixa da empresa. A gasolina do carro do sócio era abastecido no posto de gasolina junto com a empresa. Um monte de vício errado. E aí a gente foi cortando durante 2 anos e trazendo pessoas de fora, pessoas do mercado, tirando parente. Nós fechamos agora o último balanço com 7% de lucro líquido. Caramba. Então, assim, só é possível, realmente, a maioria dos casos a empresa está indo mal e o culpado é o dono. Não tem culpado, não adianta falar assim, meu time é ruim, minha empresa não cresce, o negócio está indo mal, a crise, a pandemia, o banco, o governo. Cara, o culpado é o dono da empresa. Sim. Terceirizar é fácil, né? Terceirizar fica A culpa fácil. é minha, A eu culpa ponho quem é- eu quiser, pô. Já que tem Mas é do dono, cara. tanta não tem habilidade em jeito. terceirizar a culpa, né? Terceiriza também algum trabalho lá dentro. É que não tem como a gente mandar o dono embora, senão a gente mandaria, né? Na consultoria começa, primeira semana, manda o dono embora e vamos embora. Como que é que você fala, Marcelo? O negócio funciona A apesar empresa, de ou ela faz sucesso por causa de você ou apesar de você, né? É desse jeito, cara. E vem mudando muito, né? A parte empresarial de gestão do sócio mesmo, do dono da empresa, ela vem tomando uma forma totalmente diferente. As empresas há 10, 15, 20 anos atrás, ela tinha uma liderança muito mais autoritária. Sim. Aquele chefe que mandava, que cobrava, que xingava, que falava alto. Hoje não existe mais isso. Não pode. E ainda tem. Tem muito empresário que pensa desse jeito ainda. Mas hoje a empresa ela tem que ser muito mais humana, sabe? Que é um baita desafio. Sim. Não é simples. Mas tá próximo ali do funcionário, tratar o funcionário com muito mais entendimento, sabendo escutar. Isso é um baita desafio, acho que, de novo, para muitas... Que eles chamam de mais uma administração um pouco mais vertical, que eles falam, se não me engano, né? Horizontal, na verdade, né? Onde, tipo, tá quase todo mundo... Essa história de salas onde tá todo mundo junto, né? Estilo Google. Puff, jogada. Em certos ramos eu não sei, eu tenho a sensação que isso não funciona muito. Mas é um padrão. É um padrão que a gente traz. Na SAF aqui em São Carlos, né? A gente tá com 120 metros quadrados. É até com uma estrutura bacana. E teve um determinado momento que eu falei, cara, vou pôr uns puff pro chão. Uma mesa de sinuca. Vou colocar um videogame.
Mas é difícil, cara, porque eu mesmo, como gestor, eu não consigo administrar assim. Por mais que eu sei que ele tá ali num momento de descompressão, que chama, né? Porque ele precisa também sair fora da pressão para vir e produzir mais. Esse que é o objetivo de ter esse tipo de negócio. Mas nem sempre a empresa não tem essa cultura enraizada, porque é uma questão de cultura, e os funcionários também não têm. Então, para fazer isso, tem que ser um negócio muito bem feito, muito bem trabalhado. Eu acho que se encaixa um pouco também nessa coisa do home office, né? Da pessoa que é home office. É difícil a pessoa consegue trabalhar home office. Ou ela trabalha demais ou trabalha de menos, né? Exatamente. Porque pra você conseguir ter um horário certo, se desligar totalmente para trabalhar em casa. Não, eu tô trabalhando agora, não vou fazer outra coisa. Ou não parar, parar ou não parar, acho que vai mais ou menos na mesma linha, né? Vai. Eu falei pra você, né, Wellington? Eu tenho um nenezinho, fez 3 meses agora, dia 14. E aí, eu nunca consegui trabalhar muito tempo longe da empresa. Eu sempre fui muito apaixonado pelo trabalho, tô lá logo cedo, trabalho, vou até tarde. E aí, eu comecei a ter uma disciplina mesmo por necessidade de estar mais próximo de casa, pra estar ajudando lá. Até que fluiu, cara. Mas eu percebi que trabalha-se muito mais. Mas muito mais. Sim. E eu acho que deve ser mais ou menos assim, ó. Funcionário mais preocupado, mais dedicado, mais empolgado com a empresa, engajado, ele vai trabalhar 10 vezes mais. O funcionário que já está desmotivado, descontente, pensando em outras oportunidades, esse cara não vai trabalhar no home office. Ele vai estar ali com a cabeça pensando em outras possibilidades, outros objetivos. Tanto é isso que até a própria Apple e o Google acabou de tirar o home office. Então não funciona. Se eles que estão no Vale do Silício, que é o lugar da tecnologia, tiraram o home office, quem somos nós de colocar, gente? Não é, amigo? Que loucura isso daí. E essa pegada agora que eu vi que tem algumas empresas, eu não sei se é alguma região, uma coisa que está trabalhando com, ao invés de 40 horas, é 32 horas, se não me engano. A Itália. A Itália tá. Que achei a quarta-feira é folga, né? Segunda, terça. E é uma tendência mundial. O que você acha dessa pegada agora? Cara, eu acho que funciona. Isso eu acredito que funciona. Porque aí o funcionário vai trabalhar numa carga menor, mas muito mais focado. De entrega. Mas eu acho que qualquer área ou certos segmentos vão ser melhores do Por que exemplo, outro, agronegócio não daria certo. a indústria, por exemplo. Indústria. A não ser que ele trabalhe com 2 turnos. Sim. Porque tem indústria que não tem produtividade, não tem como parar a produção. A produtividade é muito maior que a capacidade que ele tem. Principalmente produtividade que envolve mão de obra mais técnica. Tem um cliente nosso que faz aquelas placas de tecnologia. Como é que ele vai trabalhar com uma carga enxuta? Mesmo que ele abra 2 turnos, ele não encontra mão de obra para fazer o que ele tem ali. Então eu acho que deve ter empresa que deve estar sofrendo demais com isso lá fora, sabe? Sim, sim. Porque eles têm o mesmo problema que a gente, mão de obra qualificada. Mesmo que ele encheu o gol, ele vai ter que contratar mais gente. Se ele tem uma produção alta, não tem como. Sim, sim. Será que entrega? Eu não sei se entrega. Pode ser que ele conseguiu, com a mesma quantidade de pessoas, com uma carga horária mais enxuta, entregar a mesma produtividade. Não sei como é que está funcionando. Eu acho que não é possível. Sim. Em alguns casos. Essa questão de ter o puff, coisa para relaxar, eu sempre faço um paralelo com a minha experiência quando eu trabalhei na Electrolux. Que legal. Onde era uma linha de montagem e, tipo, tá passando ali e na época que eu tava lá, passava 90, 100 fogões por hora na sua frente ali pra você parafusar. Por hora. Pra onde vai Então, tanto fogão, né? Cara, Violento. isso quando eu tava lá, quase 10 anos. Hoje é mais de 200 por hora que passa ali. Entendeu? Então, tipo, é uma coisa que não é muito cabível. Eu até faço um paralelo quando a pessoa começa a falar o seguinte: alguns países estão liberando algumas drogas e tal, mais recreativas. Aí eu falo, mano, se pra um setor de criativo, eu até falo, acho que possa funcionar, o cara descansar, relaxar, bater um pimbolinho ali. Fumar um narguilé. Fuma ali alguma coisa. Às vezes faz. Agora, pô, você imagina um cara que tá lá na Toyota montando um motor. Entendeu? O cara vai parar pra sentar, o cara vai fumar um beck ali. Marcelo, eu não sei quem falou um negócio que eu achei super legal, né? Os adolescentes... Ué, mas por que não aprova maconha, algum tipo de droga? Aí esse cara respondeu assim, ó. Vamos supor que você precisa passar por uma cirurgia. Você ia permitir que o médico fumasse um baseadinho antes de fazer a cirurgia em você? Não é? Se for liberado. E aí o adolescente fala,
porra, faz sentido esse negócio. Porque é isso que tem que pensar, sabe? Vou operar sua coluna. Só deixa eu dar um tapa aqui antes, pegar o bisturi. Fudeu, né? Pegar um que fuma e falar, né? O médico pode te operar, ele quer um que fuma ou que não. Qual você quer? Porque é isso que eu acho interessante de ver esses modelos de fora, assim, que a gente vê de exemplo, os big techs, assim, e começar a trazer pra realidade, e como você tá falando, a própria experiência sua de observar ali. Agora, no caso até com na sua consultoria, você acha que os prazos e o pessoal, a sua equipe, respeitar os prazos ajuda a eles ter um pouquinho mais de descanso? Ou às vezes, como você comentou também, às vezes a motivação e desmotivação acaba pesando mais? Cara, quando tem prazo é complicado. E principalmente, às vezes, quando a gente tá em cliente, não é o prazo nosso, é o prazo do cliente. E acontece algumas situações que o prazo não é nem da SAF, nem do cliente, é de um terceiro. Puta merda. Cara, e aí é difícil gerenciar tudo isso. E aumenta o estresse, obviamente. Principalmente quando envolve mais dinheiro envolvido, né? Quanto maior a quantidade de dinheiro envolvido, maior a tensão, maior o estresse. Né? E aí, obviamente, tem que ter um momento de descompressão disso. A gente trabalha com muitos success fee, que é fee de sucesso. Então, por exemplo, quando a gente atinge determinada meta dentro do projeto, cada cliente nosso é um projeto. Se a gente atinge algumas determinadas metas, a gente tem bônus. Bônus determinado, 15% sobre o lucro líquido, tem vários bônus. Sobre uma economia, sobre um aumento de produtividade. E quando tem isso envolvido, a gente sempre paga comissão, inclusive, para os consultores que trabalham no projeto. Legal. E aí a pressão é absurda, assim, porque a gente tem que fazer o negócio acontecer. A grande fatia dos nossos honorários não está na remuneração mensal que o cliente paga. Está no success fee. Então a gente realmente abraça a empresa do cliente e vai no projeto, vai no sucesso. Se a gente conseguir fazer a empresa lucrar, ganhar dinheiro, a gente ganha junto. E quando entra nisso, Marcela, assim, é uma panela de pressão mesmo.